Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 25 de fevereiro, sábado, depois das cinzas. Temos a alegria de convidar você, convidar sua família, para juntos partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, partilhando o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo do 27 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em sua casa um grande banquete para Jesus. Aí estava grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu-lhes: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para a convenção. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a proximidade com os cobradores de impostos, a proximidade de Jesus com os pecadores era mal vista pelos fariseus, era mal vista pelos mestres da lei. Por malevolência, fazia juízo apressado a respeito dele, de forma a levá-lo a perder a credibilidade, tanto diante dos discípulos, quanto diante das multidões que o procuravam. Não existe melhor meio de queimar alguém do que levantar suspeitas sobre a sua vida moral. No fundo, este era o ponto visado pelos adversários de Jesus. Quem se mistura com os pecadores, assim pensava, só pode ser do mesmo jeito deles. Entretanto, conviver com os pecadores e excluídos fazia parte da pedagogia de Jesus, a fim de levá-los a converter-se ao reino. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Deus tem um projeto de vida plena destinado a cada um de nós. Ele quer que nós experimentamos uma nova vida no seguimento a Jesus Cristo. Todos estão incluídos neste querer de Deus. É um engano pensar que somente os bons são chamados a seguir Jesus. Todos são chamados. Deus não faz restrição de pessoas. O que vale para Deus é o sim, que já se deu, ou seja, aquele sim que se dá a seu chamado. Pois no coração de quem diz sim, a ele já houve assim uma transformação. Afinal, ninguém aceita o chamado de Deus sem estar disposto a mudar de vida. Então perceba que Levi era um cobrador de impostos, pecador público, com a fama de explorador dos pobres e considerado ladrão. Mas foi dele que Jesus se agradou a ponto de chamá-lo para que o seguisse. Quando nós caminhamos aqui na terra, seguimos as percepções do mundo, isto é, de como a maioria pensa e age. Então, a palavra de Deus nos confunde porque fala justamente o contrário de todos, de tudo que nos apregou. Então, ao inverso do que todos nós imaginamos, Jesus nos adverte que não veio chamar os justos, mas os pecadores, e é este que ele procura. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos nos reconhecer pecador para que Jesus também nos diga: segue-me. Assim, ele nos dará oportunidade de convenção, ele nos dará oportunidade para uma vida nova. Mesmo que sejamos os maiores pecadores, que sejamos assim os maiores pecadores ou pecadoras, Jesus olha para cada um de nós, Jesus nos chama. Levi atendeu prontamente ao chamado de Jesus, que o seguiu. De repente, por causa da sua atitude de acolhimento à salvação,
ele recebeu Jesus, e o qual deu um grande banquete em sua casa. Além de tudo, convidou juntamente os que precisavam de ajuda, não procurando outras pessoas, mas sim os que estavam doentes, como ele, e necessitavam de cura. Quanto mais doente estiver uma pessoa, maior será a sua cura. Por isso Jesus nos diz, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Caros irmãos, queridas irmãs, a nossa necessidade de convenção é perene e nós nunca podemos nos contentar com o que já progredimos. Quanto mais reconhecemos as nossas enfermidades, mais teremos Jesus como médico da nossa alma e conseguiremos assim a cura do nosso coração. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você também se considera doente, necessitado e necessitada da salvação e da cura? Você já experimentou levar Jesus para a sua casa? Já experimentou apresentá-lo à sua família e a seus amigos? E os seus amigos são também doentes como você? Reflita isso no dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. De que maneira estamos levando Jesus para a nossa casa? E peçamos ao Pai que estejamos certos de que, mesmo sendo pecador, somos chamados por Ele. E possamos assim contar com a sua solidariedade, que nos descortina a misericórdia e a justiça como um jeito novo de ser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, um santo e abençoado sábado, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre, nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.